Ramagem e o Sindicato dos Deputados do Brasil. Começa agora JBR News. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira o projeto de resolução aprovado pela Câmara dos Deputados que suspende a ação penal por tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem e que, pela forma como o projeto de resolução foi escrito pelo seu relator, o deputado Alfredo Gaspar, pode estender essa suspensão da ação penal contra não apenas Ramagem, mas todos os demais acusados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por essa tentativa de golpe de Estado. Muito provavelmente, aí é importante a gente até voltar a algumas coisas que a gente falou no programa de quinta-feira, muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai derrubar esse projeto de resolução, pelo menos em boa parte dele, porque teria havido ali, e essa deve ser, é o que todo mundo imagina, deve ser a interpretação do Supremo Tribunal Federal ao terminar esse julgamento, que pode ir, ele vai no plenário virtual até terça-feira da semana que vem, mas os ministros podem se antecipar e votar antes, mas enfim, o prazo aberto é até terça-feira da semana que vem. O que se imagina é que a maioria dos ministros do Supremo vai entender ali, com base no que diz a Constituição e outras próprias decisões do Supremo, que essa possibilidade aí de suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem só cabe numa parte delas. Então vamos lá, voltando até algumas coisas que a gente falou no programa de ontem. O Congresso, a Câmara e o Senado têm sim o direito de suspender processos contra deputados federais e senadores até o final do exercício dos mandatos desses deputados e senadores. Então, até aí, o projeto de resolução vai na linha do que a Constituição garante. Isso está garantido no artigo 53, no parágrafo 3º desse artigo 53 da Constituição. Só que esse parágrafo 3º do artigo 53 estabelece ali um limite. Ele diz que essa suspensão pode acontecer no caso dos crimes que tenham acontecido após a diplomação do deputado, no caso do deputado federal. Enfim, Alexandre Ramagem foi diplomado deputado federal no final do ano de 2022, depois das eleições de 2022. Então, por esse entendimento, que deve ser o entendimento do Supremo, os crimes aí que poderiam vir a ser suspensos são aqueles que estão diretamente relacionados à invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. E aí seriam os crimes ali relacionados à invasão e depredação dos prédios da República. Então, os crimes relacionados à destruição do patrimônio público. E aí deve prevalecer a ideia de que os demais crimes, aqueles crimes relacionados à acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com relação à trama do golpe de Estado, eles teriam sido cometidos pelo Alexandre Ramagem antes dele ser deputado, no tempo em que ele era presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo Jair Bolsonaro. Esses seriam crimes anteriores e aí deve prevalecer o entendimento no Supremo de que, enfim, ele continuaria respondendo por esses crimes. Houve até uma manifestação
do presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, à Câmara antes da votação do projeto de resolução, já nessa linha, dizendo que, enfim, esses crimes de depredação do patrimônio, esses daí poderiam ser suspensos, os crimes relacionados ao golpe de Estado não poderiam ser suspensos. Mas a Câmara não votou assim, não entendeu assim, por um entendimento que não deve ser o entendimento que vai prevalecer no final das contas ali no Supremo, na avaliação da maioria das pessoas, por um entendimento de que mesmo esses crimes aí relacionados à trama do golpe do Estado, eles seriam continuados. Quer dizer, em que momento se deu o crime? Se o cume dessa tentativa de golpe de Estado foi o 8 de janeiro de 2023, esse é o entendimento do deputado Alfredo Gaspar. Se o cume foi esse dia, foi nesse dia que o crime aconteceu. Então, o Alexandre Ramagem já estava diplomado. Esse é o primeiro ponto, mas não deve ser isso que vai prevalecer ali no Supremo. O segundo ponto é que o projeto de resolução visa estender essa suspensão ali do processo, não apenas contra a Ramagem, mas contra todos as pessoas que foram acusadas pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o entendimento aí do projeto de resolução? Que todos ali foram colocados dentro da mesma ação. Então, se suspende para um, suspende para outros. Mas existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 245, que diz que a imunidade parlamentar, ou seja, a prerrogativa que aí permitiria a suspensão do mandato, ela não se estende aos corréus, ou seja, aquelas outras pessoas que são réus na mesma ação do parlamentar. Ou seja, então pode suspender para o Alexandre Ramagem, não pode suspender para os outros, de acordo com essa súmula. Tudo isso vai ser aí analisado pelo Supremo, enfim, nesse julgamento que começou nesta sexta-feira e que tem prazo para acabar na terça-feira da semana que vem. Mas, enfim, se o Supremo decidir assim e suspender somente parte do processo contra Alexandre Ramagem, pode ser que isso já resolva a vida da grande maioria dos deputados que aprovou o projeto de resolução essa semana lá na Câmara dos Deputados. Foram 315 votos a favor do projeto de resolução e 143 votos contrários, com 4 abstenções. Agora, a grande maioria desses deputados ali não votou desse jeito em solidariedade ao colega que estava sendo processado. Não votou desse jeito imaginando que isso pudesse vir a ser estendido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É muito provável que boa parte desses deputados tenha votado desse jeito em causa própria. Um levantamento feito pelo site Congresso em Foco no final do ano passado aponta que pelo menos 111 deputados federais respondem a processo, alguns já tornados ações penais, eles já tornados réus, outros na fase ainda inicial de inquérito e investigação. Ou seja, 111, 315 votaram a favor. Perto, então, da metade desses deputados que votaram ali tem algum problema na justiça. E aí, a partir disso, eles teriam votado um pouco em causa própria. Quer dizer, qual era o temor ali dos deputados? Que deixar que o Supremo mantivesse o processo contra Alexandre Ramagem sem essa definição da suspensão abriria uma prerrogativa para outros processos contra outros deputados. Tanto que isso foi dito pelo próprio Ramagem na fase da Comissão de Constituição e Justiça, quando isso estava sendo discutido lá. Ele falou lá muito claramente: hoje sou eu, amanhã podem ser vocês. E isso é que parece que prevaleceu na maioria dos casos. 111 deputados
são processados de acordo com esse levantamento que foi feito pelo site Congresso em Foco. Então, isso é que deve ter prevalecido. Se o Supremo Tribunal entende que esse direito é assegurado aos deputados, isso daí já deve resolver a vida de boa parte deles, que na verdade está mais interessado no seu próprio caso do que no caso do Ramagem e menos ainda no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o entendimento que deve prevalecer. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, deixando aquele convite. Comente aí o que você acha disso tudo. Como o Supremo deve julgar esse caso, o que você acha que deve acontecer com relação a esse processo de tentativa de golpe. Comenta, a gente gosta de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagem e credibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana e até a próxima.